Cronologia. 18 de abril de 1768. Jean-Baptiste Debré nasce em Paris, filho mais velho de Jacques Debré, escrivão do parlamento da capital, e de Elisabeth, nascida Jourdain. 22 de março de 1775. Nascimento de Elisabeth Sophie de Meigon, 1775-1848, prima irmã de Jacques-Louis David, 1748-1825, e futura mulher de Debré. 1777. Nascimento do irmão François Debré, 1777-1850, futuro arquiteto e membro do Instituto de França. 1783. Após terminar os estudos no Liceu Louis Le Grand, Debré torna-se aluno de David no mesmo ano em que seu mestre foi recebido na academia. Outubro 1784. Debré e Jean-Germain Drouet são os alunos escolhidos por David para acompanhá-lo a Roma, onde irão concluir a tela O Juramento dos Horácios. 1785. Ingressa como estudante de pintura na Académie Royale de Peinture et Esculture. 1786. Casamento de Debré com Elisabeth Sophie de Meigon, prima irmã de David e filha do arquiteto das construções reais Jacques-François de Meigon, cerca de 1720 a 1789. 1791. Debré ganha o segundo prêmio de pintura do Prix de Rome, da Academia de Belas Artes, com a tela Régulus voltando a Cartago. Janeiro 1793. Debré assiste à execução de Luís XVI na Praça da Revolução, atual Praça da Concórdia, início do terror. Outubro 1793. É aceito na École Nationale des Ponts et Chaussées, graças à recomendação de David. 1795. Nascimento de seu filho único, Honoré. Debré participa como professor de desenho da fundação da École Polytechnique. 1798. Menção honrosa no Salão com a exposição da tela O General Messeniano Aristodemo liberto por uma jovem. Início de sua participação nos salões do Louvre. Começa a trabalhar para os célebres arquitetos, decoradores e cenógrafos Charles Percier, 1764-1838, e Pierre-François Léonard Fontaine, 1762-1853. 1804. Pinta as 4 estações para um palacete decorado por Percier e Fontaine na Chose d'Antin. Exposição da tela O médico Exístrato descobrindo a causa da moléstia do jovem Antíoco no salão. 1805. Conclusão da tela Napoleão prestando homenagem à bravura mal-sucedida. 15 de setembro de 1806. Carta de Jacques-Louis David felicitando e elogiando muito seu antigo aluno pelo quadro de 1805. 1807. Viagem a Roma e realização da série Costumes Italiens, gravada em 1809. 1808. Exposição da tela Napoleão condecora em Tilsit um soldado russo com a Legião de Honra no salão. 1810. Exposição da tela Napoleão falando às tropas bávaras e württemberguesas em Abensberg no salão, adquirida no dia 16 de fevereiro por Napoleão I pela soma de 8.000 francos. 11 de setembro, 1810. Devido ao sucesso que obteve no salão em 1808, a tela Napoleão condecora em Tilsit um soldado russo com a Legião de Honra é enviada aos Gobelins para que fosse urdida uma tapeçaria de 3,27 por 4,95 metros,
a qual permanecerá inacabada, desaparecendo por completo no incêndio das manufaturas em 24 de maio de 1871. 1812. Exposição da tela à primeira distribuição de cruzes da Legião de Honra na Igreja dos Inválidos pelo Imperador, no Salão. 1814. Última participação de Debré nos salões da Academia, com a exposição da tela Andrômeda liberada por Perseu. Perda do filho Honoré. 1815. Separação da mulher e exílio de Napoleão I, seu protetor, em Santa Helena, no Atlântico Sul. 1816, 22 de janeiro. Embarca no porto do Havre, juntamente com os outros membros da colônia Le Breton, que darão origem à chamada Missão Artística Francesa, a bordo do Calpe, com destino ao Brasil. 26 de março, 1816. O Calpe entra na Baía do Guanabara e fundeia na Ilha das Cobras, Rio de Janeiro. Os canhões das fortalezas homenageavam com suas salvas fúnebres a rainha Dona Maria I, primeira soberana do Reino Unido de Portugal e Brasil, que havia falecido no dia 20 de março. 12 de maio, 1816. Debré é apresentado à corte pelo Conde da Barca na Praia Grande, atual Niterói, e realiza seus primeiros retratos, quadros no Brasil, O6 e O7. 30 de maio, 1816. Chegada do Duque de Montmorency Luxemburgo, irmão da Duquesa Viúva de Cadaval. Junho a julho, 1816. Realiza as aquarelas A25 e A26 e pinta os óleos O1 e O2 por encomenda da Duquesa de Cadaval, além de executar os retratos dela e do sexto duque, A262 e A263. 12 de agosto, 1816. Criação, por decreto da Real Escola de Ciências, Artes e Ofícios, futura Academia Imperial de Belas Artes. Contratado por 6 anos como professor de pintura histórica, com vencimentos de 800 mil réis. Debré é também nomeado cenógrafo real do Teatro São João, atual João Caetano. Estabelece residência na Rua do Catumbi. 21 de junho, 1817. Morte de Antônio Araújo de Azevedo, o Conde da Barca, protetor dos franceses. 6 de novembro de 1817. Debré retrata a chegada da futura imperatriz Leopoldina ao Rio de Janeiro. Debré retrata a chegada da futura imperatriz Leopoldina ao Rio de Janeiro, e pela primeira vez é registrado um desembarque oficial no Brasil por um artista profissional. Realiza decorações nas arquiteturas efêmeras em colaboração com Grandjean de Montigny, arquiteto, e Auguste-Marie Tournai, escultor. Fevereiro 1818. Debré participa ao lado de Grandjean de Montigny e Auguste-Marie Tournai da feitura das decorações erguidas no Rio de Janeiro, sede da monarquia portuguesa, para a aclamação de Dom João VI como rei do Reino Unido de Portugal e Brasil. 9 de junho, 1819. Morte do francês Joaquim Le Breton na sua casa no Flamengo. Disputa entre Debré e Tournai, pintor, pela direção da Real Escola. 1820. A Real Escola é transformada em academia, cujo novo diretor é o pintor português Henrique José Silva, desafeto de Debré e dos franceses em geral. 23 de novembro, 1820. Debré é confirmado por decreto no cargo de pintor de história da agora Real Academia das Belas Artes.
25 de novembro 1820. Henrique José da Silva é nomeado para a primeira cadeira de desenho da Real Academia das Belas Artes. Janeiro de 1821. Partida de Tournai para a França. Data provavelmente desse período o projeto de realizar a viagem pitoresca. Março 1821. Debré assume indiscutivelmente, com o retorno de Tournai à França, a liderança dos artistas franceses em oposição a Henrique José da Silva. 26 de abril 1821. Partida de Dom João VI para Portugal. 10 de dezembro 1822. Debré assiste à coroação e sagração de Dom Pedro I como imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. 1825. O irmão do artista François é eleito para a cadeira 8 da Academia das Belas Artes do Instituto de França. O imperador ordena a Henrique José da Silva que entregue as chaves de um salão da academia ainda inacabada para que Debré comece a pintar sua única tela em grande formato no Brasil, a sagração e coroação de Dom Pedro I, que tinha originalmente 3,95 metros por 6,50 metros. 10 de março 1826. Morte de Dom João VI. 5 de novembro 1826. Inaugurado o edifício imperial Academia das Belas Artes, o qual seria demolido em 1937. Debré recebe a Cátedra de Pintura Histórica e é condecorado com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Novembro 1826. O imperador parte para o sul. Debré permanece no Rio de Janeiro. 11 de dezembro 1826. Debré registra os funerais de Dona Leopoldina em aquarela. É dessa época a tela em que pintou Dom Pedro II bebê. 1827. Viagem de Debré ao sul do Brasil, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Na ida, viaja pelo interior, mas retorna por mar. 1828. A grande tela da coroação, O11, é apresentada. 2 de dezembro 1829. É realizado o primeiro Salão Brasileiro de Pintura na Academia, com 115 obras organizadas por Debré, e paga do próprio bolso a edição do catálogo e participa com 10 obras de sua autoria, inclusive seu projeto para o teto do Salão Nobre da Academia Imperial de Belas Artes. 1830. Ocorre o segundo salão da Academia promovido por Debré. Henrique José da Silva se rende à iniciativa do pintor de história e apresenta um trabalho. Debré é eleito membro correspondente da Academia das Belas Artes do Instituto de França. 13 de abril 1831. Embarque de Dom Pedro I, 6 dias após a abdicação, para Paris, a bordo da corveta francesa Volage. 25 de julho 1831. Debré regressa a Paris na companhia de seu aluno dileto Manuel de Araújo Porto Alegre, na fragata francesa La Durance, cabendo a outro discípulo, Simplício Rodrigues de Sá, a cátedra de pintura histórica que por 15 anos pertencera a Debré. 25 de julho 1834. Debré é eleito por unanimidade membro titular do Institut Historique de Paris, fundado em dezembro de 1833. 1834 a 1839. O primeiro volume do álbum Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil é publicado pela Casa Firmin Didot. O segundo, em 1835, e o terceiro, em 1839. 1836.
Morte do editor Firmin Didou, causa provável da demora em publicar o terceiro e maior volume da Viagem Pitoresca. 1837. O governo brasileiro concede uma pensão a Debré. Dezembro 1838. Folheto da editora Firmin Didou Frères, anunciando a viagem pitoresca e histórica ao Brasil ao preço de 208 francos. 1840. Debré é admitido como sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Morte do sobrinho Francisque Debré, filho de seu irmão François. 1841. A revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que recebera bem o primeiro volume dedicado aos índios, critica os volumes 2º e 3º do Viagem Pitoresca e declara que a obra é de pouco interesse para o Brasil. Na França, Debré é condecorado com a Legião de Honra no grau de oficial. 1842. Debré é feito correspondente honorário da Academia de Belas Artes do Instituto de França. 11 de janeiro 1848. Falecimento de Elisabeth Sophie de Meigon Debré. 28 de junho 1848. Falecimento de Debré em Paris, sendo enterrado no cemitério de Montmartre, na mesma sepultura que a mulher. 10 de agosto 1901. Aquisição pela Biblioteca Nacional da França do Caderno de Viagem de Debré. 1920. O livreiro francês Norry vende um conjunto de 40 paisagens do artista ao brasileiro Antônio de Almeida Correia, que só viria a público em 1970 como coleção Bonneval, e está atualmente disperso. 1938. O antiquário Roberto Reimann publica um catálogo anunciando aquarelas inéditas relativas ao Brasil. 1939, 1940. Raimundo Ottoni de Castro Maia adquire em Paris, de Roberto Reimann, uma série de 4 lotes do espólio debretiano conservado em poder de Madame Maurice, uma sobrinha bisneta do artista, que formam a maior coleção de obras de Debré, num total de 551 peças. Agosto 1940. Primeira edição brasileira do Viagem Pitoresca, publicada em 2 tomos pela Livraria Martins, São Paulo, na Biblioteca Histórica Brasileira, com tradução de Sérgio Milliet. Novembro 1940. O Museu Nacional de Belas Artes faz a primeira exposição reunindo óleos, aquarelas e esboços de Debré, totalizando 526 obras, patrocinada pela Sociedade dos Amigos do Rio de Janeiro. 1954. Raimundo de Castro Maia publica em Paris um álbum em fólio no mesmo formato que o Viagem Pitoresca, com 139 trabalhos inéditos de Debré, selecionados entre os que adquirira em Paris nos anos 1939 e 1940. É interessante notar que não há nele nenhuma obra questionável ou rejeitada pelo comitê deste catálogo, pois Castro Maia escolheu as inéditas. 24 de maio 1955. Inauguração de France Brasil, no Hotel de Rohan, a primeira exposição francesa a mostrar as aquarelas brasileiras de Debré. 1967. É descoberto um segundo acervo com 204 peças de posse de Noide Serrano, outra sobrinha bisneta do artista. Dezembro 1968. Jean Boguicy adquire e traz para o Brasil a coleção Serrano. 1987. Descoberto pelo historiador Mário Carelli o Carnet de Voyage de Jean-Baptiste Debré na Bibliothèque Nationale de Paris. 1992. O colecionador paulista Rui Souza e Silva adquire um exemplar do Voyage Pittoresque,
que pertencera provavelmente à casa editora Didot, ou ao próprio Debré, no qual havia inseridas 31 obras ainda inéditas do artista, entre as quais os preciosos esboços preparatórios das gravuras. 2006. Edição facsímile pela editora Sextante do Caderno de Viagem de Jean-Baptiste Debré. 2007. Identificação de 6 novos óleos de Jean-Baptiste Debré, fazendo com que o total de pinturas conhecidas do artista passe de 9 para 15. Publicação do primeiro catálogo raisonné da obra de Debré. Debré e o Brasil, primeira edição deste livro. 26 de março de 2008. Inauguração da exposição O Teatro Pitoresco de Debré na Casa França Brasil, com 502 obras, óleos, aquarelas, esboços e gravuras do artista francês e 11 originais de seu desafeto, o português Henrique José da Silva. Imagens Cronologia, página 62. Diploma de Debré como sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 46,5 por 30 centímetros, 1840. Museus Castro Maia e Ibram, Rio de Janeiro. Página 63. Carta do secretário perpétuo da Academia Real das Belas Artes, Quatremère de Quincy, a Jean-Baptiste Debré, agradecendo em nome da Academia o recebimento do Viagem Pitoresca. Manuscrito, 26,7 por 21 centímetros, 1842. Museus Castro Maia, Ibram, Rio de Janeiro. Catálogo raisonné. O presente catálogo raisonné da obra de Jean-Baptiste Debré, agora na 5ª edição, foi organizado da seguinte forma: as 16 pinturas confirmadas pelo Comitê de Autenticação como obras autógrafas de Debré são apresentadas no primeiro capítulo, intitulado Quadros a óleo. 7 desses 16 quadros são mostrados aqui pela primeira vez como trabalhos de Debré. Devido à relativa raridade das pinturas brasileiras dentro da obra do artista, são reproduzidos também neste capítulo detalhes da maioria dos óleos, inéditos ou não, e referidas às obras correlatas ou que lhes deram origem. O segundo capítulo é formado pelas 270 aquarelas acabadas, tais como são definidas no texto de apresentação à página 109. É o capítulo com o maior número de páginas e o menor número de imagens, pois cada uma das aquarelas acabadas relativas aos índios ou a cenas urbanas é mostrada numa página individual, o que também ocorre com a maior parte das aquarelas de paisagens. Sempre que possível, a imagem vem acompanhada de texto explicativo do próprio artista. Esboços é o título do terceiro capítulo que congrega o maior número de trabalhos de Debré no Brasil, 507 desenhos a lápis, tinta ou aquarela, aos quais se acrescem as 64 páginas ilustradas de um caderno de esboços da Biblioteca Nacional da França, que foi inserido como obra individual na numeração do capítulo. Ainda nessa divisão, são mostradas 20 obras de Debré de tema não brasileiro, mas que se encontram misturadas às coleções privadas e públicas em nosso país. O quarto capítulo é relativo às gravuras que constam, em sua grande maioria, da obra magna de Debré, o álbum de litografias Voyage pittoresque et historique au Brasil, também referido neste livro por seu nome simplificado em português, Viagem Pitoresca. As 220 litografias que fizeram a reputação de Debré no final de sua vida na Europa e o tornaram célebre nos séculos seguintes no Brasil, são apresentadas nesse capítulo, gravuras, na mesma ordem do álbum Viagem Pitoresca. Neste, as litografias aparecem distribuídas nas 153 pranchas, organizadas por Debré em 140 grandes folhas avulsas, medindo aproximadamente 55 por 35 centímetros.
e inseridas nos 3 volumes da Viagem Pitoresca. Essas litografias em preto e branco são mostradas em sua cor original, ainda que existam exemplares coloridos à mão na época. Para efeito de comparação, foram também apresentadas novamente, abaixo das reproduções das gravuras da Viagem Pitoresca, as obras originais de Debré, óleos, aquarelas e desenhos que deram origem à composição final das litografias do álbum. 10 gravuras executadas diretamente a partir de obras de Debré, mas que não figuram na Viagem Pitoresca, completam o 4º capítulo, juntamente com um caderno adicional que mostra as pranchas originais tais como foram desenhadas por Debré. Na 5ª divisão do catálogo Raisonné são apresentadas as 34 obras cuja atribuição a Debré foi questionada por membros do comitê, por motivos diversos. São trabalhos próximos ao estilo do pintor, obras de seus alunos ou que lhe foram atribuídas, mas que na grande maioria dos casos, quase certamente, não são de sua própria fatura. Esse capítulo é intitulado Atribuições Questionáveis. No 6º capítulo, figuram 59 obras cuja atribuição a Debré foi rejeitada por unanimidade pelo comitê. Várias são as obras autênticas de outros artistas, mas erroneamente atribuídas a Debré. Outras são falsificações intencionais, sobretudo devidas a Roberto Reinmann. Nos 6 capítulos deste livro, tentou-se apresentar e ilustrar a integralidade da obra brasileira conhecida de Debré, formada por quase 1.100 trabalhos. Estes estão localizados hoje em dezenas de coleções privadas e museus no Brasil, em Portugal e na França, mas, felizmente, a obra de Debré relativa ao Brasil se encontra na maior parte em nosso país. 1. Quadros a óleo. As pinturas a óleo de tema brasileiro de Debré formam a menor divisão da obra conhecida do artista francês entre nós, o que só ressalta a importância dessa parte essencial de seu trabalho no Brasil. De fato, é notável a qualidade dos 16 quadros que chegaram até nossos dias, parcela considerável de uma produção total que pode ser estimada em pouco menos de 30 pinturas, realizadas em 15 anos no Rio de Janeiro, segundo as listas e as descrições do próprio Debré na Viagem Pitoresca e nos catálogos das exposições de 1829 e 1830. Esses quadros perdidos ou ainda por identificar estão relacionados no final deste capítulo. Dos 16 quadros existentes, 7 são apresentados pela primeira vez neste catálogo Raisonné como obra de Debré. Aceitas como autógrafas pela unanimidade do Comitê de Autenticação, essas pinturas eram conhecidas, mas atribuídas a outros artistas, ou ainda totalmente ignoradas e inéditas, pois escondidas em coleções privadas. Uma delas, Nossa Senhora da Conceição, O14, é inclusive conservada num ponto do Museu Português, mas havia escapado até hoje ao crivo dos historiadores e especialistas brasileiros. Debré foi contratado como pintor de história, e nessa função, que rapidamente confundiu-se com a posição permanente de pintor da corte, o artista tinha a incumbência de registrar os grandes eventos, decorar o palco público das maiores comemorações e, naturalmente, a de retratar a família real. A maior parte de seus olhos é dessa natureza, mas este catálogo conseguiu identificar 3 obras executadas por encomenda de particulares. Estas, devido ao ineditismo, são as primeiras apresentadas neste capítulo. Debré mantém em seus olhos de tema histórico a fidelidade ao ideal estético do neoclassicismo, profundamente entranhado em sua formação, mas que consegue abandonar nas aquarelas acabadas, objeto do próximo capítulo. Nelas, o próprio tema mais ágil do relato do cotidiano lhe permite libertar-se de entraves para aliar em suas composições o realismo à vivacidade. Nesta 5ª edição, revela-se a existência de um novo óleo sobre tela, uma rara paisagem de pequenas dimensões identificada na Europa há poucos anos
e agora adquirida por uma instituição brasileira. Os autores não perdem a esperança de localizar outras novas pinturas de Debré no futuro, sobretudo retratos ou cenas históricas, atribuídas a diferentes pintores ou esquecidas em coleções da Europa, onde Debré ainda é um nome menor e não ganhou como artista o destaque que merece por sua obra brasileira. O1. Casa da Duquesa de Cadaval, ocupada pelo Duque de Luxemburgo em 1816. Óleo sobre tela, 120,7 por 162,9 centímetros. Procedência: Duque de Cadaval, Portugal. Leilão Christie S., 6 de junho de 1996, Londres. Coleção particular. A reatribuição a Debré deste quadro e do seguinte, vendidos num leilão em Londres em 1996, constitui sem dúvida uma das adições mais importantes à obra conhecida do pintor francês que este catálogo Raisonné tem agora a oportunidade de confirmar. Os quadros ficaram por 180 anos em posse da família dos Duques de Cadaval em Portugal, desde sua execução em 1816, e só ressurgiram quando foram oferecidos à venda no leilão de 1996. Nessa oportunidade, a casa leiloeira londrina preferiu creditá-los a Arnaud Julien Pallier, na falta de outra atribuição cabível entre os principais pintores atuantes no Rio de Janeiro no final dos anos 1810. O estilo, de fato, não correspondia ao de Nicolas Antoine Tunay, que seria o candidato mais natural para a execução dessas vistas, uma vez que se tornara integrante da missão francesa com a posição oficial de pintor de paisagem. Mas estes dois quadros eram bem maiores do que quase todas as obras de Tunay no Brasil, e os personagens não se pareciam com um dos seus quadros realizados entre nós. Por outro lado, os óleos sobre tela, então conhecidos de Debré no Brasil, de tema histórico, também não pareciam assemelhar-se ao estilo desses dois magníficos quadros. Daí a atribuição dada a Pallier, que não se sustenta. Basta comparar os dois quadros de Cadaval às paisagens conhecidas de Pallier, de técnica muito tosca, para que fique evidente que são de outra fatura. Vários especialistas, fora da casa leiloeira, ficaram tentados naquele momento a atribuir esses quadros a Debré, mas faltavam indícios definitivos. Estes surgiram com a descoberta de um dos autores em Paris de duas aquarelas pertencentes a uma coleção privada, A25 e A26, que correspondem exatamente à composição desses dois quadros. Outro indício que reforça a atribuição a Debré é a presença um pouco extemporânea do botocudo que se aproxima do grupo de europeus no centro da composição. Seu rosto e sua vestimenta correspondem exatamente aos esboços e desenhos de Debré do mesmo tema, E152 e E154. Há também, no livro de Saint-Hilaire, Voyage dans la Provence de Rio de Janeiro e Minas Gerais, publicado em 1830, uma gravura sem atribuição que corresponde muito claramente à aquarela e ao quadro, identificando a casa como vista da casa em que morava o senhor Duque de Luxemburgo, embaixador extraordinário da França no Brasil em 1816. A gravura dá o crédito ao gravador Geyer, mas não ao autor, que permanecia ignorado. O Duque de Luxemburgo, Montmorency, era irmão da Duquesa de Cadaval, a mais alta fidalga da corte que morava no Rio de Janeiro naquele momento, pois havia acompanhado a família real no exílio em 1808. Era natural que Debré tivesse se aproximado dessa pequena e brilhante corte francesa no Rio de Janeiro, que incluía também artistas amadores, como o Conde Clairac, que realizou várias obras no Brasil e reuniu esboços para executar mais tarde na Europa a famosa aquarela em sépia Floresta Virgem do Brasil, recentemente adquirida pelo Museu do Louvre, 2004. Essa magnífica sépia seria gravada por Fortier em 1822 e se tornaria a primeira imagem da nossa floresta divulgada na Europa.
Outro integrante da comitiva do Duque de Luxemburgo era o Barão de Coubertin, menos experiente que Clairac, que realizou alguns esboços durante sua viagem, vendidos em 1999 em outro leilão em Londres, entre os quais uma aquarela da casa do Duque, reproduzida acima, copiada de Debré, assim como uma cópia da cabeça do indígena Botocudo, E152, retomada neste quadro a óleo, O1. Esse quadro, candidato à posição de primeira pintura de Debré no Brasil, é de execução primorosa e revela uma técnica apurada do artista que o realizou. Certamente, o caso de Debré, que contava então já 48 anos e não teria dificuldades nenhuma em executar a imagem de cavalos ou de personagens nobres com roupas elaboradas, inseridos no contexto de uma arquitetura detalhada com uma paisagem tropical ao fundo. A pequena cena da criança brincando com um macaco e a da escrava ao fundo com o cesto à cabeça servem para completar a tropicalidade da cena e funcionam melhor que a presença um pouco surpreendente do botocudo, que parece quase artificial. O botocudo, aliás, não aparece na aquarela A25, que certamente é anterior ao quadro. Esta foi realizada com os elementos que Debré considerou inicialmente os mais adequados para a composição, inclusive a arara, que figura de forma muito mais proeminente na aquarela do que no óleo, onde ela acaba empoleirada à direita num local menos visível. Por outro lado, falta na aquarela a cena do menino com um macaco. Os personagens são idênticos aos da aquarela na gravura de composição simplificada que aparece no primeiro volume de Saint-Hilaire, em 1830, também reproduzida acima, uma vez que a preocupação deste era apenas a de mostrar a casa e não uma rica cena nos trópicos. Parece evidente que tanto a gravura de Saint-Hilaire quanto o desenho do Barão de Coubertin foram copiadas da aquarela original de Debré, agora redescoberta, A25. O2. Pedra fundamental do Palácio da Duquesa de Cadaval em Laranjeiras. Óleo sobre tela, 119 por 162,6 centímetros. Procedência, Duques de Cadaval, Portugal, Leilão Christie's, 6 de junho de 1996, Londres, coleção particular. Este quadro, cuja autoria é agora devolvida a Debré, foi encomendado ao artista pela Duquesa de Cadaval para registrar a cerimônia da primeira pedra do palácio que a fidalga pretendia construir na região de Laranjeiras. A composição também corresponde exatamente a uma aquarela, A26, reencontrada em 2006 numa coleção particular em Paris, e que, sem dúvida, deu origem à forma final deste quadro, o que permite agora uma atribuição firme a Debré. A legenda na margem inferior da aquarela A26 diz que a cerimônia teria ocorrido em janeiro de 1816. Como Debré chegou ao Brasil em finais de março, ele não teria assistido à cena e só teria executado a aquarela preparatória deste quadro em agosto de 1816. Debré teria retratado, portanto, um evento ao qual não pôde assistir, mas que lhe teria sido descrito por pessoas presentes. No entanto, a descoberta em 2016 de uma cópia da aquarela de Debré, executada pelo arquiteto Louis Symphorien Monnier, faz agora duvidar da data na legenda, pois a cópia de Monnier identifica todos os personagens, 5 dos quais, pelo menos, ainda ausentes do Brasil em janeiro de 1816. O mais provável, conforme explicado na página 127, é que a cena tenha de fato ocorrido em julho de 1816 e a legenda tenha sido adulterada por engano por alguém que repassou à tinta a legenda original a lápis na letra de Debré. No centro da composição vê-se o arquiteto, agora identificado como Grandjean de Montigny, que entrega a planta à Duquesa de Cadaval. À direita da Duquesa está o sexto Duque de Cadaval, seu filho, que contava então com 17 anos, e à sua esquerda seu irmão, o Duque de Luxemburgo.
Mãe e filho foram retratados por Debré em aquarelas datadas do mesmo ano, A262 e A263, reproduzidas na página 74. Vêem-se à esquerda os mestres de obras, provavelmente europeus, e apenas um escravo negro entre os muitos que certamente seriam necessários para a construção do palácio. A aquarela de Monnier revela agora que os 5 personagens à direita são Dom Sigismundo, filho segundo da duquesa, Segismundo, futuro duque de Lafons, Dom Fonfried, provavelmente Jaime, terceiro filho, ambos adolescentes, e um senhor Boarré, professor do jovem duque. A informação mais notável que nos dá Monnier é a presença do próprio Debré, aparentemente realizando esboços diante de Monnier, última figura da cena. No óleo, Debré realizou, portanto, seu autorretrato na penúltima posição à direita ao desenhar a cena que observa. Este quadro e o anterior, O1, foram encomendados ainda em 1816 a Debré pela duquesa de Cadaval, a aristocrata de mais alta linhagem depois dos membros da família real na corte portuguesa que vivia então no Rio de Janeiro. Debré havia chegado ao Brasil pouco antes da comitiva do Duque de Luxemburgo, enviado extraordinário do rei Luís XVIII junto a Dom João VI, mas deve ter conhecido quase imediatamente sua irmã, a duquesa, que já se encontrava no Rio de Janeiro em 1808. É certo que esses 2 quadros escaparam ao crivo dos estudiosos do pintor e ao conhecimento dos historiadores de arte brasileiros por terem sido levados em 1816, quando a duquesa voltou à Europa com seu irmão. Foram em seguida guardados numa coleção inacessível por quase 2 séculos, tempo durante o qual a autoria de Debré, que não assinou nenhum dos 2 quadros, acabou esquecida. As aquarelas de composição semelhantes a O1 e O2 não parecem ter sido conservadas pelo mesmo ramo da família que possuía os quadros e tiveram uma trajetória diferente em coleções privadas. Seu ressurgimento em 2005 na França, quando foram apresentadas a um dos autores, permite hoje a reatribuição segura a Debré desses 2 quadros, O1 e O2, que constituem uma adição fundamental à reduzida obra pintada de tema brasileiro hoje conhecida do artista francês. Indicam também que naquele momento, 1816-1817, Debré estava ainda tateando para definir o escopo de suas atividades no Brasil, mas podia aparentemente atender nesses primeiros tempos, após a sua chegada, a encomendas privadas bastante ambiciosas, como a execução desses 2 quadros de grandes dimensões. No mesmo caso estaria provavelmente o óleo O3, também realizado por encomenda de franceses na época ou até mesmo da própria duquesa de Cadaval. Nos anos seguintes, isso provavelmente não foi mais possível para o pintor, cujo tempo passou a ser tomado exclusivamente por suas funções oficiais, período durante o qual não se tem notícia de outros quadros realizados por Debré a partir de encomendas, a não ser para a família imperial. O3. Mercado de escravos do Valongo. Óleo sobre tela, 33,5 por 44,5 centímetros. Procedência: Leilão Christie Londres, 18 de abril de 2000. Mercado de Arte, Paris. Instituto Ricardo Brenan, Recife. Este óleo sobre tela foi localizado no mercado europeu há menos de 8 anos, quando foi atribuído a Nicolas Antoine Tournai, num leilão em Londres, no qual foi comprado por um marchand francês que o vendeu a uma grande coleção brasileira. Consultado naquele momento, um dos autores logo excluiu uma atribuição a Tournai, mas aproximou o quadro da obra pintada de Debré, uma vez que a composição é muito semelhante à de uma gravura publicada no álbum Viagem Pitoresca, intitulada Mercado de Escravos de Valongo, G73, reproduzida no alto da página ao lado, diretamente inspirada, por sua vez, na aquarela acabada, A83, à direita nesta página. Os personagens são diferentes, assim como detalhes da arquitetura.
No quadro, a sala do mercado é mais próxima daquela mostrada pelo artista que ilustrou o livro do autor anônimo de iniciais APDG, Sketches of Portuguese Life, publicado em 1826, o que indica que Debré pode ter visto um mercado igual. É significativo que a gravura de APDG mostre um local com uma janela e um telhado bastante semelhantes aos que Debré retrata em seu óleo. Talvez o mercado seja o mesmo que viu Debré, mas o pintor francês prefere aumentar o pé direito e europeizar um pouco os portais nessa composição. Trata-se, em nossa opinião, de um quadro executado no início da estada de Debré, provavelmente por encomenda de algum casal europeu que queria retratar-se inserido numa das situações que mais chamava a atenção dos visitantes estrangeiros, adquirindo escravos que pretendiam tratar com benevolência. O personagem central, que parece um oficial ou diplomata francês, passa carinhosamente a mão na cabeça de um jovem negro no centro da composição, enquanto sua mulher examina, com aparente consideração, uma jovem negra mais coberta do que as outras escravas à venda. Parece-nos claro que o óleo deriva de esboços realizados por Debré pouco após sua chegada. Estes devem ter sido reaproveitados mais tarde na composição da aquarela, A83, que serviu de base para a gravura, G73. Nestas, a arquitetura é um pouco diferente e a presença do feitor e do proprietário dos escravos contribui para uma cena de maior realismo, mais conforme a postura de Debré com relação ao seu livro Viagem Pitoresca. A composição da aquarela A83 também foge pelo contraste silencioso e brutal entre os negreiros e os negros novos ao restante das aquarelas acabadas de Debré que inspiram as litografias da Viagem Pitoresca. Na cena pintada a óleo, a dramaticidade foi propositalmente atenuada para permitir ao casal europeu ali retratado, uma vez de volta à Europa, representar-se na posição civilizatória que o quadro lhes dá. São muito diferentes as composições escolhidas por outros artistas que retrataram mercados de escravos como a PDG, Rugendas e Hippolyte Taunay, conforme se pode constatar nas suas obras reproduzidas acima, à esquerda. Isso tende a confirmar a atribuição a Debré deste quadro, que infelizmente sofreu restauros e perda da superfície pictórica, o que prejudica sua plena apreciação. Esta tela é, sem dúvida, uma adição importante à obra conhecida de tema brasileiro de Debré e traz uma nova luz sobre a atividade do pintor no início de sua estada no Rio de Janeiro. O4. Retrato de Dom João VI. Óleo sobre tela, 60 por 42 centímetros. Procedência: Família Real, Rio de Janeiro. Família Real, Lisboa. José Ribeiro da Silva, São Petersburgo. Academia Imperial de Belas Artes, Rio de Janeiro. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Antecipando um padrão que prevalecerá para o resto dos quadros históricos planejados por Debré, este retrato de Dom João VI nos trajes da aclamação foi concebido como um estudo para uma obra de maior dimensão que o pintor francês esperava que fosse encomendada pelo monarca, caso este apreciasse o bozeto ou esboço pintado que lhe era submetido. Na verdade, o projeto do quadro era bastante ambicioso, pois previa que, a partir dele, fosse executada uma grande gravura pelo gravador Pradier, também membro da chamada Missão Francesa. A gravura existe, G154, mas Dom João VI não atendeu à expectativa de Debré, pois nunca lhe foi encomendada a versão em grandes dimensões do mesmo quadro. Dom João VI posou apenas para a cabeça, enquanto o corpo e os adereços foram adicionados no ateliê. Este será o primeiro de uma série de 7 óleos preparatórios de quadros históricos que Debré submeterá à apreciação dos monarcas. Desses 7, apenas um, a coroação e sagração de Dom Pedro I, O10, será de fato transformado num grande quadro, O11, no estilo da coroação de Napoleão por Davi,
modelo incontornável para Debré, contraparente de Davi, que sonhava em emular seu mestre e assumir nos trópicos uma posição semelhante à que tinha Davi junto a Napoleão. Debré sempre esperou que Dom João VI e depois dele Dom Pedro I adotasse a prática que conhecera na França imperial de encomendar quadros comemorativos de grandes dimensões que celebrassem os grandes eventos da monarquia portuguesa. Dom João é apresentado aqui com todos os atributos da função real que acabava de assumir. Debré chegara justamente no mês da morte de Dona Maria I, evento que tornara seu filho, até então príncipe regente, rei por direito de Portugal sob o nome de Dom João VI. Tornou-se também, em 1817, rei do Reino Unido de Portugal e do Brasil, que havia sido instaurado nesse ano. Foi aclamado no ano seguinte, ocasião em que foi encomendado a Debré este retrato. O rei é mostrado na mesma atitude que Luís XIV da França, o Rei Sol, em seu famoso retrato por Rigaud, que Debré certamente tinha em mente ao escolher essa composição. Nesse caso, Debré foi buscar um modelo também francês, 100 anos anterior a Davi. O5. Estudo para retrato de Dona Leopoldina. Óleo sobre tela, 22 por 18 centímetros. Procedência: Família Real, Rio de Janeiro, Família Real, Lisboa, Mercado de Arte, Paris, Embaixador Aloísio Napoleão de Freitas Rego, Brasília, Coleção Particular, Brasília. O retrato acima, da primeira imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina, constitui uma das descobertas mais interessantes dos últimos anos com relação à obra pintada de Debré. Conservado por muitos anos na coleção de um diplomata brasileiro que o adquiriu na Europa, este pequeno óleo preenche uma lacuna observada por vários historiadores. Estranhava-se a falta de um retrato a óleo da recém-chegada imperatriz Leopoldina, pois supunha-se que Debré devesse ter executado, ainda que não o mencione em suas listas, pelo menos uma versão a óleo sobre tela a partir dos 2 esboços em aquarela da princesa austríaca que conhecemos na coleção Castro Maia, reproduzidos acima, E31 e A268. Novamente, como no quadro anterior, supõe-se que este quadro servisse de bozeto para aquele que seria um retrato maior e mais ambicioso da imperatriz Leopoldina, que, como o de seu sogro, nunca chegou a ser executado. Leopoldina é mostrada naquele que Debré provavelmente considerava seu melhor perfil. A jovem arquiduquesa da Áustria, de 20 anos, mostra-se algo gorducha e com olhos estranhamente projetados, como no conhecido esboço de Debré acima, E31, hoje um dos retratos mais reproduzidos da imperatriz. As armas do Reino Unido, do Brasil e de Portugal, indispensáveis na planejada versão em maior dimensão, já são mostradas aqui no alto à esquerda. O6. Revista das tropas destinadas a Montevidéu, na Praia Grande. Óleo sobre papel colado sobre tela, 41,6 por 62,95 centímetros. Procedência: Família Real, Rio de Janeiro, Família Real, Lisboa, Mercado de Arte, Paris, Jacques Kugel, Paris, Fundação Estudar, São Paulo, Pinacoteca Municipal, São Paulo. Este quadro foi revelado aos estudiosos brasileiros pela primeira vez quando foi exposto em 1955, na mostra França-Brasil em Paris, por seu então proprietário, o famoso antiquário francês Jacques Kugel. Só tornou a reaparecer quando foi adquirido da família Kugel pela Fundação Estudar em 1995. Em 2007, foi doado pela Fundação à Pinacoteca do Estado. Conforme relata o embaixador João Hermes Pereira de Araújo, membro do Comitê de Autenticação e autor de um estudo sobre este quadro, tanto esta tela quanto a seguinte, O7, relatam eventos ocorridos em datas distantes em locais diferentes, ainda que próximos. As circunstâncias históricas que cercam os eventos mostrados por Debré nesta pintura são descritas por ele nas seguintes palavras:
A decisão, muito tomada pelo governo português, de apossar-se de Montevidéu para fazer desse território a última fronteira do Brasil com as possessões espanholas, teve execução em 1816. Tudo já se achava preparado para o sítio dessa cidade espanhola por ocasião de nossa chegada ao Rio de Janeiro. Mas a estada temporária da corte na Praia Grande, hoje Niterói, devido aos primeiros dias de luto pela morte da rainha-mãe Dona Maria I, obrigou as tropas portuguesas encarregadas dessa expedição a estacionarem ali por algum tempo. Entretanto, após as evoluções militares realizadas diariamente em presença do regente para sua distração, o Marechal Beresford, generalíssimo das tropas portuguesas, organizou uma última revista com uma pequena guerra simulada nesse lugar pitoresco, que apresentava posições variadas para o ataque e a defesa, uma multidão de pequenas colinas entrecortadas de areias movediças e de vales úmidos, cobertos de caniços. O quadro representa Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, ambos a cavalo, e talvez também Dom Pedro ao seu lado. As infantas estão sentadas no carro e, com isso, toda a família real, no centro e à direita da composição, está assistindo a essa guerra simulada que se desenrola à esquerda. É difícil afirmar qual a data exata da execução deste quadro e do seguinte, O7. Certamente as primeiras encomendas oficiais realizadas por Debré no Brasil. Os esboços devem datar de maio de 1816, quando ocorreram os eventos, mas ignora-se o tempo que Debré levou para realizar as versões a óleo. É provável que tenham sido acabados ainda no ano de 1816, ao mesmo tempo ou logo antes que os quadros O1 e O2, realizados por encomenda privada da Duquesa de Cadaval e levados a Portugal quando de sua partida em novembro de 1816. O quadro foi restaurado com grande competência ao final dos anos 1990 por Caroline Dassay. O7. Embarque na Praia Grande de tropas destinadas ao bloqueio de Montevidéu. Óleo sobre tela, 42 por 64 centímetros. Procedência: Família Real Rio de Janeiro, Família Real Lisboa, Mercado de Arte Paris, Guilherme Guinle Rio de Janeiro, Museu da Cidade Rio de Janeiro, Museu Imperial de Petrópolis. O episódio pintado por Debré no quadro anterior, O6, tem sequência imediata na cena descrita por este quadro, concebido como um par do anterior. O evento é contado por Debré nas seguintes palavras. O embarque geral das tropas realizou-se na presença da corte na Praia Grande a 21 de maio de 1816. Cabia-me, como historiógrafo dos duques de Bragança, traçar aqui o quadro fiel do primeiro movimento dos exércitos portugueses que desencadearam a guerra no sul do Brasil contra os hispano-americanos, que se prolongou por mais de 15 anos. A cena se passa na embocadura de uma rua bastante curta que conduz a uma pequena praça onde se acha a casa ocupada pelo rei. No primeiro plano, de pé, Dom João VI, Dom Pedro, Dom Miguel e uma de suas irmãs, apelidada na corte de a Jovem Viúva, formam o grupo inseparável que se encontrava diariamente a cavalo ou de carro. O segundo grupo, sentado, formado unicamente por Dona Carlota, mulher de Dom João VI, e suas 4 filhas que ela nunca deixava. De fato, o episódio retratado por Debré neste quadro a óleo, litografado 22 anos mais tarde para a viagem pitoresca, G122, à direita, ocorreu 2 meses depois de sua chegada, quando o artista conta que executou os primeiros esboços a lápis que serviram de base para essa composição. O pintor teria incorrido, inclusive, segundo suas palavras numa carta a um amigo, no ciúme da família Tonai, por ter obtido, em tão pouco tempo, um chamado para retratar a família real. Assim como no caso dos outros quadros de argumento histórico que executou no Brasil, supõe-se que essa composição, bastante elaborada, mas de realização algo esquemática, servisse apenas de indicação para o futuro quadro de grandes dimensões que o pintor pretendia executar.
Como todos os 7 esboços conhecidos de temas históricos, com exceção da já mencionada coroação e sagração de Dom Pedro I, O11, a versão em grandes dimensões deste quadro permaneceu por realizar. Assim como ocorreu com os outros esboços a óleo de Debré de tema histórico, esta tela foi levada a Portugal quando da partida de Dom João VI em 1821 ou de Dom Pedro I em 1831. Voltou ao Brasil graças a um dos maiores colecionadores particulares dos anos 1930 a 1950, o industrial Guilherme Guinle, que a adquiriu em Paris. Este quadro e o anterior formam um par de grande significado, tanto do ponto de vista histórico como na vida artística de Debré, pois trata-se da primeira encomenda feita por Dom João VI ao artista na sua qualidade de pintor de história, para documentar e comemorar os eventos notáveis da monarquia. O8. Desembarque de Dona Leopoldina no Brasil. Óleo sobre tela, 44,5 por 69,5 centímetros. Procedência: Família Real, Rio de Janeiro, Lisboa, José Ribeiro da Silva, São Petersburgo, Academia Imperial de Belas Artes, Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Este quadro, um dos primeiros óleos de Debré a retornar definitivamente ao Brasil em 1859, é, sem dúvida, uma das composições mais bem-sucedidas do pintor francês entre nós. Deu origem a uma das maiores e mais importantes gravuras já realizadas a respeito de um tema histórico brasileiro, o belo e ambicioso buril gravado por volta de 1819 por Charles Simon Pradier, reproduzido à direita, do qual só se conhecem hoje poucos exemplares em museus e coleções privadas. Esta é talvez a realização mais acabada do gravador francês de origem suíça, e aparece neste livro sob G159. Reproduzida na próxima página está também a tira gravada G159A, que identifica os personagens daquela que foi, sem dúvida, até então, a cerimônia oficial mais prestigiosa no Rio de Janeiro. O8. Desembarque de Dona Leopoldina no Brasil. Óleo sobre tela, 44,5 por 69,5 centímetros. Procedência: Família Real, Rio de Janeiro, Lisboa, José Ribeiro da Silva, São Petersburgo, Academia Imperial de Belas Artes, Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Este é o segundo de 2 estudos a óleo sobre o tema do desembarque da Imperatriz Leopoldina realizados por Debré, provavelmente em 1818. Ambos foram executados tendo em vista a almejada encomenda que o pintor esperava que Dom João VI lhe fizesse, de um quadro de grandes dimensões que registrasse de forma definitiva, pelo menos, uma de suas versões do grande acontecimento que representava a chegada da filha do imperador da Áustria para casar-se com o príncipe herdeiro de Portugal. Este segundo estudo do desembarque propriamente dito, visto de perto, não foi retomado por Debré para uma gravura do Viagem Pitoresca, pois o pintor preferiu gravar o primeiro estudo, G131. Não foi localizado até hoje e pode ainda ser encontrado um dia esse primeiro estudo a óleo por Debré para o desembarque, visto de longe, num navio ancorado à Bahia, pois o quadro é relacionado pelo artista na lista de suas obras contida na Viagem Pitoresca. A composição devia corresponder exatamente tanto à água forte desse tema gravada pelo próprio Debré por volta de 1818, G158, quanto à aquarela do pintor que lhe deu origem, A260 bis. E também a mesma imagem retomada por Debré na Viagem Pitoresca, G131. Todas as 3 reproduzidas ao lado, juntamente com o esboço E71, que mostra em detalhes uma parte da elaborada ornamentação para a chegada da jovem princesa, da qual certamente Debré participou.
A tira gravada reproduzida no alto da página identifica os grandes personagens da corte presentes ao evento e também foi realizada por Pradier. Somente um exemplar é conhecido e faz parte das coleções da Biblioteca Nacional da França. Os personagens de destaque são naturalmente os noivos, o príncipe Dom Pedro e a arquiduquesa Leopoldina, a rainha Dona Carlota Joaquina, o infante Dom Miguel, as infantas e, entre outros, o Marquês de Belas, o Visconde de Magé e o Bispo de Goiás. O9. Aclamação de Dom Pedro I. Óleo sobre tela, 46 por 69 centímetros. Procedência: Família Real, Rio de Janeiro, Família Real, Lisboa, José Ribeiro da Silva, São Petersburgo, Academia Imperial de Belas Artes, Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Debré descreve nas seguintes palavras o tema deste quadro. Os brasileiros resolvidos a manter a qualquer preço a integridade de seu território para preservá-lo da recolonização tentada pelos portugueses, reconheciam no jovem príncipe regente uma tendência natural para a justiça e uma dedicação sincera ao bem público, e tentaram a emancipação do Brasil nomeando o imperador. José Bonifácio, ajudado por seus partidários, tudo preparara para, em 12 de outubro de 1822, assinar o Ato de Aclamação de Dom Pedro, defensor perpétuo e constitucional do Brasil. Utilizou-se para celebrar o ato o palacete favoravelmente situado no centro do vasto campo de Santana. O desenho representa o momento em que, após haver Dom Pedro aceitado o título de imperador, o presidente do Senado da Câmara Municipal ergue o primeiro viva, a que responde a tropa com salvas de mosquetões e artilharia. A primeira fila, junto ao balcão, é ocupada no centro pelo imperador. À esquerda encontra-se o presidente do Senado da Câmara, segurando ainda na mão o ato que acaba de ler e dando em seu lenço o sinal de último viva. A seu lado, o procurador da mesma corporação, porta-estandarte, saúda com a nova bandeira ornada com as armas do império. À direita do imperador e um pouco atrás encontra-se a imperatriz. Atrás dela, nos braços de um oficial, a pequena Dona Maria da Glória, futura rainha de Portugal. Único e inacabado entre os 6 estudos a óleos alusivos a grandes eventos históricos que nos foram deixados por Debré, este quadro reforça por essa particularidade seu caráter de obra preparatória de uma tela mais ambiciosa de grandes dimensões. É possível, no entanto, que o jovem imperador tenha deixado claro a Debré, antes mesmo deste estudo ficar pronto, que não pretendia encomendar a versão maior desse tema, o que pode ter levado o artista a desinteressar-se de completá-lo. Por outro lado, Debré expõe este quadro na Academia das Belas Artes em 1829, com a menção: "Este assunto deve ser executado à grande", o que mostra que ainda não tinha perdido a esperança de uma encomenda final. Alguns estudiosos consideram significativo que seja justamente a parte do povo que ficou inacabada, mas parece natural que Debré tenha preferido privilegiar o retrato do monarca que o protegia e poderia ainda encomendar-lhe a versão maior. O estudo corresponde à gravura G146 da Viagem Pitoresca, e os personagens ao esboço E31 e à aquarela A266. O10. Coroação e sagração de Dom Pedro I. Óleo sobre tela, 45 por 70 centímetros. Procedência: Família Real, Rio de Janeiro, Lisboa, José Ribeiro da Silva, São Petersburgo, Academia Imperial de Belas Artes, Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro. Esta é a primeira versão daquela que viria a se tornar a obra mais importante pintada por Debré e a maior encomenda de seu principal patrono e protetor, o imperador Dom Pedro I.
A amizade do pintor francês com o príncipe Dom Pedro deve ter começado no ano de sua chegada, 1816, nas sessões de posse em vista de seu retrato de corpo inteiro, hoje desaparecido, do qual se conserva uma aquarela preparatória, A 261. Essa simpatia do futuro monarca valeu a Debré os maiores favores oficiais que recebeu no Brasil e um apoio discreto de Dom Pedro na longa disputa travada com o pintor português Henrique José da Silva pelo controle da Academia das Belas Artes. A ascensão de seu protetor à chefia do Estado significou naturalmente para Debré um maior prestígio na posição de idealizador visual dos novos símbolos da jovem corte. Nessas circunstâncias, nenhum evento oficial poderia significar mais do que a coroação de Dom Pedro I, e Debré esmerou-se especialmente no tratamento do tema, dando-lhe um viés claramente davidesco, que não podia deixar de conquistar Dom Pedro, admirador declarado de Napoleão. A comparação com o famoso quadro de Davi, reproduzido abaixo à direita, não deixa dúvidas quanto à origem da inspiração de Debré. O resultado deve ter agradado a tal ponto que valeu a Debré a encomenda desta composição em grandes dimensões, originalmente quase 4 metros por 6,5. Pesou também, naturalmente, na decisão do imperador, a importância incontornável do evento ao qual Debré se propunha a dar uma dimensão monumental. Se algum quadro poderia ser executado em grandes dimensões, então o tema não poderia ser mais apropriado. Este esboço foi levado à Europa por Dom Pedro I e retornou ao Brasil pelas mãos do diplomata José Ribeiro da Silva, que o doou juntamente com 3 outros óleos de Debré ao futuro Museu de Belas Artes em 1859. O11. Coroação de Dom Pedro I. Óleo sobre tela, 380 por 636 centímetros, 1828. Procedência: Coleção do Paço Imperial, Rio de Janeiro, Família Imperial, Castelo de França, comprado por Assis Chateaubriand e doado ao Ministério das Relações Exteriores, Palácio Itamaraty, Brasília. Único quadro monumental realizado por Debré no Brasil, que media originalmente quase 4 metros por 6,5, esta celebração da maior cerimônia do primeiro reinado permaneceu no Paço Imperial durante todo o segundo reinado e foi levado à Europa quando a família real partiu para o exílio em 1889. Conservado no Castelo pela princesa Isabel e seus descendentes, foi vendido a Assis Chateaubriand nos anos 1950 e retornou ao Brasil em 1968 para ser doado ao Itamaraty. A cena pintada por Debré é também descrita por ele em palavras com vívidos detalhes. A vista foi desenhada do degrau superior do Alto Mor, olhando para o lado da entrada da igreja. À direita do quadro, Dom Pedro, em grande uniforme imperial, com a coroa à cabeça, o cetro na mão, acha-se sentado no trono recebendo o juramento de fidelidade prestado em nome do povo pelo presidente do Senado da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Lúcio Soares Teixeira de Gouveia. À esquerda do quadro, vê-se, de pé na tribuna da corte, a imperatriz Leopoldina com sua filha, Dona Maria da Glória. No trono pontifício, à esquerda do imperador, acha-se sentado o bispo capelão, oficiando com toda a solenidade. Os bispos assistentes, de frente para o povo, estão sentados nas extremidades do degrau superior do Alto Mor. À direita do trono, e na ponta inferior desse lado, vê-se de pé e de espada na mão o condestável Marquês de São João da Palma. Um pouco detrás, a seu lado, acha-se o capitão da guarda dos archeiros, o Marquês de Cantagalo. Do mesmo lado mais abaixo, ao pé do trono, acham-se o camareiro mor, o Marquês de São João Marcos, o camarista de serviço, Dom Francisco da Costa Souza Macedo, e o reposteiro mor, Luís Saldanha da Gama. No mesmo plano, à entrada do coro, vê-se o mestre-sala Marquês de Santo Amaro. No segundo plano à esquerda,
ao pé do trono e dos degraus do altar, estão colocados o ministro da Justiça, Marquês de Praia Grande, com a fórmula do juramento na mão, e José Bonifácio de Andrada e Silva, primeiro fidalgo da corte, cujas insígnias segura. No mesmo plano, mais para a esquerda, acha-se o primeiro esmoler, Frei Severino de Santo Antônio, e junto dele o diretor de estudos de SS.AA II e RR Frei Antônio de Arrábia, mais tarde bispo de Anemoria. No terceiro plano deste lado, em frente do trono, encontra-se o alferes-mor Marquês de Itanhaém, segurando a bandeira imperial desfraldada. Atrás, um pouco mais para a esquerda, vê-se o capelão-mor dos exércitos, Abade Boaré, acompanhado de outras pessoas de importância. O quarto plano é formado pelos assentos ocupados pelos monsenhores e cônegos que compõem o clero da Capela Imperial. O maceiro acha-se do lado de fora, perto da porta do coro. Os membros do Senado e seu porta-bandeira encontram-se colocados em fila até o pé do trono, perante o qual devem sucessivamente prestar juramento. Vêem-se no quinto plano, no interior da capela, nos primeiros lugares dos bancos, os fidalgos da corte, os delegados das províncias e outros convidados. Do outro lado, podem-se ver os lugares vagos dos membros do Senado e das pessoas que os acompanham. Os bancos são ladeados à direita por uma fila de archeiros e sapadores e à esquerda por soldados da Cavalaria de São Paulo e caçadores da Guarda Imperial. As tribunas laterais da nave estão ocupadas pelas damas da corte. A orquestra dos músicos da capela guarnece toda a parte superior do fundo. O resto, a partir das portas da entrada, é ocupado por curiosos. Através das aberturas da porta, vêem-se as primeiras lanternas do caminho de honra do cortejo, e mais longe, em meio à fumaça das salvas de artilharia, distingue-se a Marinha Imperial embandeirada. O horizonte é fechado pelas montanhas que coroam a Praia Grande. A execução deste quadro ocupou Debré durante quase 5 anos. Foi encomendado por Dom Pedro I em 1823 e presume-se que planejá-lo e executar parte da pintura tenha sido a principal ocupação do artista até 1825, quando um grupo de alunos e assistentes aliviaram-no de uma parte da execução. Os 2 últimos anos devem ter sido sobretudo de acabamento, pois parecem ter deixado mais tempo para que Debré realizasse um grande número de aquarelas acabadas em 1826 e uma viagem de vários meses em 1827. O quadro acabou sendo entregue ao imperador somente em 1828. Reproduz-se à direita um impresso realizado na época para explicar a composição e os personagens, como um programa de espetáculo. A coroação foi também, depois de seu desembarque oficial, o grande momento da imperatriz Dona Leopoldina, criada na corte da Áustria, justamente para assumir junto a seu futuro marido todo o peso das elaboradas funções cerimoniais que caracterizavam as cortes da Europa. Nesta página mostram-se os detalhes do vestido bordado e do elaborado adereço de cabeça que a imperatriz usa nessa grande ocasião, que foi talvez a cerimônia mais importante do período imperial. Debré faz questão de registrar o vestido e transformá-lo em uma das litografias da viagem pitoresca. O quadro foi restaurado com um resultado plenamente satisfatório em 1972 pela equipe do professor Del Negro, por ocasião dos festejos do Sesquicentenário da Independência. Nessa ocasião foi reentelado e o chassis foi reduzido de 3,91 por 6,50 metros para 3,80 por 6,36 metros. Retornou então ao Palácio Itamaraty, em Brasília, obra de Oscar Niemeyer, onde ocupa uma grande parede entre os salões de recepção. O12. Casamento de Dom Pedro I e Dona Amélia. Óleo sobre tela 45 por 72,3 centímetros. Cerca de 1829. Procedência: Família Real, Rio de Janeiro. Família Real, Lisboa. Mercado de Arte, Portugal.
Patrícia Teles, Rio de Janeiro, coleção Banco Itaú, São Paulo. A redescoberta recente deste quadro, que ressurgiu publicamente em 2007 ao ser adquirido pela coleção Banco Itaú, é uma das mais significativas em termos do estudo da obra de Debré ocorridas nos últimos 30 anos. A existência desta tela era conhecida a partir da lista elaborada pelo próprio Debré e publicada na Viagem Pitoresca. Mas assim como dois outros esboços históricos mencionados por Debré em seu livro, o original havia desaparecido. A trajetória deste quadro depois de 1831 é incerta. Teria sido levado por Dom Pedro e Dona Amélia como lembrança do feliz evento e conservado por esta quando enviuvou até sua morte em 1864? Ou foi herdado por algum parente cujos descendentes esqueceram a identificação dos personagens e acabaram vendendo a obra como pequena tela de autor desconhecido? É difícil especular a respeito. Pode também ter sido dado ao irmão de Dona Amélia para fazer parte das coleções do Ducado de Leuchtenberg. Se assim foi, teria passado em seguida à mulher deste, filha do czar da Rússia, e feito parte de um leilão ocorrido em 1850 em São Petersburgo. Em todo caso, não fez parte do grupo de 4 óleos de Debré adquiridos com dificuldade pelo diplomata José Ribeiro da Silva, que serviu muitos anos na Rússia e os doou ao futuro Museu Nacional de Belas Artes em 1859. O quadro, que corresponde ao esboço E64, e exatamente à gravura de mesmo tema que Debré fez litografar para a Viagem Pitoresca, G149 acima, foi recentemente restaurado e encontra-se em excelente estado. Um alentado estudo realizado pelo laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais confirmou o uso exclusivo de pigmentos compatíveis com a idade do quadro, o que apenas confirma a autenticidade que a qualidade da pintura já deixava óbvia. Trata-se de uma das composições mais felizes dentre os quadros históricos realizados por Debré e provavelmente o último em data entre aqueles que o artista pintou na esperança de obter encomenda de uma versão em grandes dimensões, o que só ocorreu no caso do quadro O11. O13. Retrato de Dom Pedro II com 1 ano de idade. Óleo sobre tela, 25 por 33 centímetros. Assinado JBD, à direita, e com restos de uma data, 1826, com dedicatória do pintor. Saudosa lembrança ao Sr. Domo José Gons.A de Magalhães, D. 1831. Procedência, Visconde de Araguaia, Rio de Janeiro, Palácio Itamaraty, Brasília. Este pequeno retrato de Dom Pedro II, recém-nascido, é tradicionalmente atribuído a Debré. Essa atribuição é compatível com a qualidade de execução do quadro e parece fazer sentido, pois Debré, como pintor oficial da corte, certamente seria chamado para retratar o herdeiro do imperador. O artista escolhe mostrar a criança chorando, como se ela talvez pudesse antecipar a crueldade do destino que a privaria de mãe aos 2 anos de idade e de pai aos 9. Pedro II era o primeiro filho homem do imperador a sobreviver e, como herdeiro presuntivo do trono, seus retratos eram esperados desde a mais tenra idade para serem apresentados à corte. Este pequeno esboço de algum retrato maior ainda por localizar foi conservado por 5 anos por Debré, que o ofereceu, ao partir para a França em 1831, ao futuro famoso escritor Domingos José Gonçalves de Magalhães, depois Visconde de Araguaia, grande amigo do aluno dileto de Debré, Araújo Porto Alegre, que o teria apresentado ao pintor. O14. Nossa Senhora da Conceição. Óleo sobre tela, 105 por 66 centímetros, assinado Debré, Brasil, na base da coluna à esquerda e datado Rio de Janeiro, 1818, na base da coluna à direita. Procedência,
Dom João VI, Rio de Janeiro, família real, Queluz, Palácio Nacional de Queluz, Queluz. Desconhecida do público e dos pesquisadores brasileiros, importante por suas dimensões, por sua história e por sua ambiciosa composição, esta tela é a única pintura devocional conhecida pintada por Debré. Foi oferecida pelo pintor ao patrono Dom João VI e é muito claro que Debré esmerou-se em criar uma imagem elaborada que mostrasse ao monarca e à corte toda a extensão de sua técnica e inventividade, assim como seu domínio do vocabulário decorativo neoclássico. Dom João, instituidor da Ordem de Nossa Senhora da Conceição, como lembra Debré em sua dedicatória sob este quadro, parece ter apreciado o presente, pois o fato da tela pertencer hoje às coleções do Palácio de Queluz indica que o rei deve ter levado essa pintura de volta a Portugal quando de sua partida em 1821. O quadro corresponde a uma aquarela acabada preparatória datada de 1818, A27, reproduzida acima à esquerda. Conhecida há décadas dos estudiosos brasileiros, pois figura nas coleções Castro Maia. O15. Natureza morta com frutas do Novo Mundo. Le Fruit du Nouveau Monde. Óleo sobre tela 76 por 113 centímetros. Procedência: François Debré, Paris, Musée Moignan, Dijon. Esta magnífica composição é a única natureza morta conhecida e executada por Debré no Brasil. Oferecida com carinhosa dedicatória pintada sobre a moldura a seu dileto irmão François, esta tela, de grandes dimensões, é um dos trabalhos mais ambiciosos do artista, que lhe permite reunir numa só composição muito da extraordinária riqueza da flora brasileira, representada por seus principais frutos. Neste trabalho de pretensões tanto científicas quanto artísticas, Debré se propõe a descrever cada uma das plantas que compõem o quadro, graças a um elaborado sistema de letras e números, cuja correlação indica a posição da fruta listada na gravura. Ainda que não se pretenda percorrer longamente a imagem gravada G123, reproduzida novamente à direita, para conseguir identificar todos os seus componentes, é interessante listar, na página a seguir, os nomes das frutas com um código que Debré lhes dá para permitir sua identificação, ainda que apenas para saborear a extraordinária variedade que o pintor francês consegue elencar. Cada fruta é minuciosamente descrita também em palavras, num dos textos mais longos da viagem pitoresca, onde Debré também exalta as virtudes medicinais da flora do Brasil. A medicina brasileira, tão rica em inúmeros específicos indígenas extraídos do suco de suas plantas, da casca e da resina de suas árvores, não negligencia tampouco o emprego de muitas espécies de frutas de substâncias terapêuticas, algumas das quais figuram mesmo à sobremesa das melhores casas, em seu estado de maturação ou sob a forma de compota. É, pois, por esse duplo interesse que reproduzo aqui algumas frutas quase todas aproveitadas pela ciência médica. Não foi apenas por esse duplo interesse terapêutico e botânico que Debré executa este quadro sem par em sua produção na pintura. É também porque avalia o impacto estético de cores e formas incomuns numa composição tão rica e carregada, e a curiosidade que tal imagem não deixará de suscitar, uma vez transformada em gravura no livro que planeja editar. Deu-lhe, de fato, a oportunidade de uma das mais belas gravuras da viagem pitoresca, que divulgou o quadro que só seu irmão podia admirar. Lista de frutas reproduzidas na gravura G123. 1. Ananás coroado. 2. Ananás de cor verde. 3. Coco tucum. 4. Cana-de-açúcar. 5. Fruto do cajueiro. 6. Coco de indaiá. 7. Laranja tangerina. 8. Coco de catarro. A. Cidra. B. Limão doce. C. Café. D. Maracujá. E. Coco de iri. F. Coco de guriri.
G. Coco de dendê. H. Grumichama. I. Folha de mamão. K. Regime de bananas verdes. L. Flor de bananeira. A. Invólucro de coco da Bahia. B. Coco da Bahia. C. Cajá. D. Melancia. E. Cano-de-açúcar indígena. F. Laranja de umbigo. G. Araçá do campo. H. Maracujá. J. Folha de bananeira. K. Fruto do cacto de raqueta. L. Manga. M. Cambucá. 1. Pinhão. 2. Pitanga. 3. Limão azedo. 4. Mamão. 5. Goiaba. 6. Pequenas bananas de jardim. 7. Jambo. 8. Bananas São Tomé. 9. Jabuticaba. O16. Morro no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Óleo sobre tela, 19 por 15 centímetros, cerca de 1818. Procedência Mercado de Arte Francês, 2014. Coleção Ayrton Queiroz Fortaleza, 2016. A redescoberta deste quadro numa coleção europeia nos anos 2010 representa uma importante etapa no estudo da obra brasileira de Debré. Dos outros 15 óleos de temas brasileiros, somente 4 telas podem ser consideradas parcialmente paisagens: O1, O2, O6 e O7. Assim sendo, este novo óleo, única paisagem pura de sua obra conhecida, abre uma nova vertente para a interpretação da pintura de Debré no Brasil, pois trata-se também do quadro de menor dimensão até hoje conhecido, assemelhando-se apenas ao retrato da imperatriz Dona Leopoldina, O5, de tamanho ligeiramente maior. Representa, portanto, o único exercício conhecido na pintura de Debré do paisagismo em pequenas dimensões. Ao escolher esse formato para a execução desse óleo sobre tela, Debré prova com virtuosismo seu talento de miniaturista. Sua técnica extraordinária revela-se na representação precisa de cavalos pastando na planície arborizada em frente ao morro, e na típica casa de pau a pique mostrada à direita, em frente a uma plantação de bananeiras. A paisagem é pintada ao final da tarde, e Debré capta admiravelmente os tons avermelhados da luz crepuscular atrás da montanha, preocupando-se inclusive com a sombra que projetam os animais. Também o sutil reflexo da luz do fim do dia nas árvores do plano intermediário é uma marca da qualidade do pintor maduro que foi Debré no Brasil. A atenção ao detalhe é tanta que minúsculos bichos domésticos, cachorros e galinhas, são mostrados em frente à casa, nesta composição que revela-se agora como talvez o mais exímio ensaio de miniaturismo na pintura brasileira desde Franz Post, quase 2 séculos mais cedo. A privilegiada situação topográfica da casa de um amigo ou conhecido, para o qual a tela pode ter sido executada, teria estimulado o pintor a realizar esta paisagem por volta de 1818. Eram comuns as chácaras de franceses nos atuais bairros de Laranjeiras e Cosme Velho, e também Nicolas Antônio Tonai representou paisagens semelhantes dessas regiões nessa mesma época. O ressurgimento desta tela enriquece notavelmente a diminuta obra de paisagista de Debré no Brasil, e acrescenta à sua produção nacional um novo trabalho de notável qualidade. Quadros a óleo perdidos ou desaparecidos. Graças ao cuidado de Debré de registrar num capítulo da Viagem Pitoresca uma lista sucinta das obras principais que executara no Brasil, podemos avaliar hoje a proporção de sua obra pintada que chegou até nós e já foi identificada pelos estudiosos, dos quadros perdidos que podem ainda ser encontrados e de sua produção efêmera, certamente destruída pouco após seu uso e hoje irrecuperável, como cenários, arcos de triunfo, decorações diversas e panos de boca para teatro, dos quais só restam, às vezes, esboços. Debré também realizou alegorias que podem ter sobrevivido fora do Brasil, mas que são difíceis de identificar como obra sua, pois provavelmente não levam assinatura, como a maioria de seus quadros a óleo.
É interessante reproduzir a seguir a lista de sua produção brasileira, tal como a descreve Debré, agregando entre colchetes o código da obra da forma como é citada neste catálogo Raisonné. 2 quadros para o rei, representando um deles uma revista de tropas portuguesas na Praia Grande, em presença da corte. E o outro, um embarque dessas mesmas tropas para Montevidéu, O6 e O7. Retrato de corpo inteiro do príncipe real Dom Pedro, hoje desaparecido, deve corresponder a A261. Retrato do rei, O4. O desembarque da arquiduquesa Leopoldina, O8. Uma repetição do mesmo assunto para a princesa de outro ângulo, desaparecido, deve corresponder a G131. Grande número de figuras, baixos relevos, transparentes, para as festas de coroação do rei Dom João VI, obras efêmeras certamente destruídas. Aclamação do rei, quadro de pequena dimensão, desaparecido, deve corresponder a G136. Teto e frisos de uma galeria num aposento da coroa, sendo o resto da decoração interrompido pela partida do rei, certamente destruído pelas sucessivas repinturas. Retratos, busto, do imperador e da imperatriz para serem gravados. O da imperatriz pode ser O5, o do imperador está desaparecido e deve corresponder a A265. Composição e execução de 5 arcos do triunfo no Império, obras efêmeras certamente destruídas. Cenários do Teatro Imperial, obras efêmeras certamente destruídas, das quais uma devia equivaler ao cenário para o bailado histórico, G136. Pano de boca, quadro histórico, obra efêmera de grandes dimensões, muito provavelmente destruída, que correspondia à gravura G148. Cerimônia da coroação do imperador, quadro de grande dimensão, O11. Cerimônia da aclamação do imperador no Campo de Santana, menor, O19. Cerimônia do segundo casamento do imperador com a princesa Amélia de Leuchtenberg, pequena dimensão, O12. Alegoria sobre o mesmo assunto, pequena dimensão, desaparecido, sem pista para composição. 2 alegorias relativas ao autor da flora brasileira, o R.P. Veloso, pequena dimensão. Desaparecidos, talvez possam ser reencontrados, pois são descritos em detalhe no catálogo da exposição de 1829, reproduzidos a seguir. Outra alegoria para a Sociedade de Medicina, desaparecida, sem pista para composição. Quadros religiosos de dimensão média, só se conhece O14. Esboço para decoração do teto da Sala da Assembleia do Palácio das Belas Artes, etc. Desaparecido, sem pistas para composição. A descoberta em Dijon do excelente retrato de Dona Carlota Joaquina, A269, levanta a possibilidade de Debré ter feito também um retrato a óleo da rainha. Esta tela, pintada por volta de 1819, teria sido levada do Brasil em 1821, quando do retorno da corte para Portugal, e rivalizaria com a obra realística de Nicolás Antônio Tunay da mesma época. Mas como Debré não era um favorito da rainha, o quadro bem pode nunca ter existido. Os catálogos das exposições da Academia das Belas Artes de 1829 e 1830 fornecem algumas novas pistas sobre a produção a óleo de Debré. Na de 1829, o pintor francês expõe 10 obras que parecem ser 5 quadros a óleo e 5 desenhos e aquarelas. Os óleos, que constam todos da lista da viagem pitoresca, são descritos em detalhes no texto reproduzido a seguir. 1. Uma alegoria dedicada ao casamento de SSMMII. As letras iniciais de SSMMII são enlaçadas por Himeneu, formando uma só firma, a qual está rodeada de uma grinalda de mirto,
ornada por cima pela coroa imperial. E este grupo é sustentado pelas graças conduzidas pelo amor, o qual, com seu facho, ateia o fogo que está sob a pira de Himeneu. A América exulta de prazer. 2. Esboço representando a feliz aclamação de Sua Majestade Imperial no campo de Santana. Este assunto deve ser executado em grande. 3. Quadro representando um monumento de escultura levantando a memória de Frei Veloso, autor de botânica a qual foi mandada gravar e imprimir por graça de Sua Majestade Imperial explicação da composição do quadro. O governo imperial do Brasil apresenta um manuscrito da Flora Brasileira, obra de Frei Veloso, à Europa, que, de bom grado, escreve o nome do autor no número das mais célebres botânicas. Essa inscrição é circulada pelo sinal de imortalidade, situada em um monumento dedicado a Ciblis, protetora da natureza. A coroa de louro depositada no pé do monumento indica a expressão do tributo que a classe de pintura histórica da Academia das Belas Artes deseja prestar à memória de um sábio brasileiro, tão recomendável por sua utilidade na instrução pública. 4. O mesmo objeto no gênero de pintura histórica, esboço alegórico. A influência protetora no governo imperial dissipa de um só gesto a espessa nuvem do esquecimento, que aos olhos da Europa o encarar flora brasileira. O manuscrito aparece sustentado por jovem caboclo. A história imediatamente escreve o nome do autor no número dos mais grandes botânicos. A fauna volante, com um clarim na boca, espalha sobre o arbe o nome de Frei Veloso, mostrando escrita a data da publicação da obra em um pequeno estandarte que se acha atado ao clarim. Na mão esquerda tem outro clarim, sobre o qual se acha atada a coroa de louro, destinada ao autor brasileiro. 5. Esboço para ser executado no teto da Sala das Assembleias na Academia das Belas Artes. No catálogo da exposição da Academia no ano seguinte, 1830, os quadros não são descritos, apenas mencionados com seu tema, o que dificulta sua identificação no século XXI. 4 quadros representando costumes dos selvagens do Brasil. Os quadros a óleo relacionados por Debré, fora a obra efêmera, totalizam, portanto, cerca de 20 trabalhos, aos quais devem ser adicionados os 4 quadros de índios mencionados acima, de composição desconhecida. Assim, não deve ter chegado a 30 o número de quadros a óleo sobre tela executados por Debré no Brasil por encomenda oficial. Aparentemente, Debré não realizou versões a óleo, pois não as cita em sua lista das seguintes gravuras históricas que constam na viagem pitoresca. G. 187, Largo do Paço na aclamação de Dom João VI. G. 143, Cortejo de batismo de Dona Maria da Glória. G. 145, Partida da Rainha para Portugal. G. 150, Aclamação de Dom Pedro II. É interessante notar que o pintor não lista os 2 quadros realizados por encomenda privada da Duquesa de Cadaval, assim como provavelmente não citaria outras encomendas particulares se estas tiverem realmente ocorrido. A venda de um óleo de Debré intitulado Floresta Virgem do Brasil é registrada em 1861, quando do leilão do espólio de Pierre-Maximilien de La Fontaine, a quem é dirigida a famosa carta de Debré, reproduzida à página 710. A composição deste quadro era provavelmente próxima de uma das gravuras de tema semelhante no Voyage Pittoresque, reproduzidas acima, Floresta Virgem, Margens do Paraíba, G. 37, e Vale na Serra do Mar, G. 43. É, portanto, possível que os próximos anos permitam a identificação de alguns novos óleos de Debré, cuja existência é sabida, mas o paradeiro ainda incerto.